na História, com Carlos Bastos. Talvez não veja um musical há muito tempo ou talvez nunca tenha visto nenhum na Broadway, mas hoje vamos até Nova Iorque visitar a zona de teatros mais famosa do mundo. E vamos lá, porque foi a 29 de setembro de 1902 que David Belasco abriu o seu primeiro teatro na Broadway. Provavelmente nunca ouviu falar dele, mas David Belasco foi um importante dramaturgo, encenador e produtor de teatro. Foi ele o primeiro a adaptar Madame Butterfly e o primeiro a introduzir um novo padrão de realismo no teatro. Como? Através da iluminação. Ou seja, criou uma série de mecanismos que permitiam mudar a cor das luzes e assim criar o ambiente ou o clima certo para determinada cena. Mas voltemos à Broadway. De uma forma simples, podemos dizer que a Broadway é uma avenida de Nova Iorque, famosa pelos seus mais de 40 teatros, que exibem superproduções musicais que muitas vezes ficam em cartaz durante vários anos. Mas é muito mais do que isso. Foi uma das primeiras ruas de Nova Iorque a ser totalmente iluminada por volta de 1890, dando origem à alcunha o Grande Caminho Branco. Essa iluminação primitiva foi loucamente aumentada por neons e lâmpadas fluorescentes nos 20 anos seguintes, quando os produtores perceberam o potencial publicitário das luzes hipnotizantes. Aliás, eram de tal forma hipnotizantes que, quando as luzes da Broadway foram apagadas durante a Primeira Guerra Mundial, a contestação pública foi tal que o governo foi forçado a aumentar o racionamento de carvão da cidade para ligar novamente as luzes. A Broadway é longa. Muito longa. Tem mais de 55 km de comprimento, mas 30 km nem sequer estão dentro dos limites de Nova Iorque. Já era uma das mais antigas vias de comunicação no tempo dos índios e a primeira referência apareceu por volta de 1700. Com os holandeses, esta via foi alargada e, em homenagem a uma rua de Amsterdão, passou a ser a Rua dos Cavalheiros. Quando os ingleses tomaram a cidade, devido à sua largura em comum, a rua passou a chamar-se Broadway. Isto é, via larga ou caminho largo. Com a disseminação dos teatros e do comércio, a designação deixou de pertencer apenas àquela rua, para passar a abarcar toda aquela zona. Aliás, são apenas 4 os teatros que encontra na rua Broadway. E se comprar bilhete para um deles, também não vai encontrar a fila I. Pode sentar-se na fila A até a H e depois da J até a Z, mas não há fila I. Porquê? Porque muitas pessoas ficavam desapontadas quando percebiam que o bilhete não era para a fila 1 e sim para a fila I, o I maiúsculo, que parecia um 1, a 9ª fila. Então, para evitar confusões, a fila foi retirada. Americanices. Existem muitas histórias sobre todos os teatros, mas o Palace Theatre é o que tem a pior. Tem a fama de estar assombrado e o fantasma mais frequente é o de Judy Garland. Podia ser pior, digo eu. E por falar em fantasmas, o espetáculo mais antigo em exibição, só forçado a parar devido à pandemia, é o Fantasma da Ópera, que estreou em 1988. 18 milhões de pessoas já o viram na Broadway. Se falarmos só de receitas de bilheteira, o Fantasma da Ópera já fez mais dinheiro do que qualquer filme ou peça de teatro na história, incluindo Titanic, E.T., Star Wars, Avatar ou qualquer filme de super-heróis. Ainda assim, só está em segundo lugar, porque com uma média de 2 milhões de dólares de receita por semana, o musical que mais dinheiro faz é o Rei Leão, da Disney. Há muito mais para descobrir sobre a Broadway, mas não há nada melhor do que ver as luzes da rua e dos palcos com os seus próprios olhos. E foi precisamente por aí que começamos, com o homem que revolucionou as luzes dos espetáculos, um tal de David Belasco. E se ainda não lhe disse, diga agora. David Belasco era filho de judeus portugueses.